Senhor Jesus, amigo querido, amado irmão, estamos aqui hoje com um propósito que é aprendermos um pouquinho mais sobre tudo aquilo que nos fará mais aptos para caminharmos nessa estrada desta vida que o Pai nos proporcionou, para que crescêssemos, nos tornássemos mais maduros, mais experientes, mais evoluídos para chegarmos ao Pai. Queremos agradecer Jesus, porque nenhum obstáculo foi forte o suficiente para nos retirar deste propósito de aprendizado. E, é claro, sempre estaremos desejando do Senhor a sua luz incidindo sobre nós, para que possamos melhor refletir, raciocinar, pensar diante das experiências da vida, diante de tudo aquilo que necessitamos enxergar e interpretar, para galgarmos os degraus tão necessários para o nosso crescer. Por isso, Jesus, mais uma vez, dizemos ao Senhor gratidão. Assim seja. Boa noite a todos. Bem, como todos já sabem, foi colocado no chat que nós estamos participando do curso Atos dos Apóstolos sob a visão espírita. E o tema de hoje é o merecimento e o auxílio, que é encontrado no capítulo 8 de Atos da Bíblia, do Evangelho, onde, como complemento, nós temos o Evangelho de Samaria, Felipe e o eunuco etíope. Bem, alguém conhece essa história da Bíblia? Aqueles que vieram participar do estudo hoje tiveram a curiosidade para ir na Bíblia e buscar essa passagem? Ela é uma passagem muito interessante. Vou tentar fazer um pequeno resumo, porque ela é um pouquinho mais extensa. É uma passagem que aconteceu posteriormente ao apedrejamento do Estevão, que foi um dos primeiros discípulos a ser morto pela causa cristã. E em razão da perseguição de Saulo, aquele que depois nós iremos muito agradecer pela sua transformação, pela perseguição extremamente marcante de Saulo aos cristãos, muitos foram distribuídos pela região e estes foram levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles foi o Filipe. E este Filipe, chamado de o evangelista, ele foi para Samaria e ele foi levar esta palavra àqueles que estariam mais abertos para receberem esses ensinamentos cristãos.
Muitos o admiravam em razão do consolo, do amparo que ele trazia às pessoas que o escutavam. E ele muitos ele batizou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Existia um homem que, antes de Filipe, ele já, entre aspas, explorava a fé daqueles que ali se encontravam. Porque ele fazia magias e não as fazia de graça. Quando o Filipe chegou, ele ficou bastante impressionado com as palavras do Filipe e resolveu segui-lo e também pediu para ser batizado. Quando os apóstolos souberam que algumas comunidades estavam recebendo a palavra, uma delas, esta que Filipe estava levando este consolo, foram enviados Pedro e João para levar aquilo que eles poderiam dar do seu melhor. Então, Pedro e João chegaram nesta região e eles faziam um pouco diferente, né, do que Filipe, que era somente um discípulo, um evangelista. Eles levavam o Espírito Santo às pessoas que aceitavam Jesus. Este homem que tinha ficado impressionado com Filipe, mais ainda ficou impressionado com o que os apóstolos faziam. E em razão do seu próprio caráter, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos pudessem ceder a ele aqueles poderes, porque ele também queria baixar o Espírito Santo na vida dos outros. E os apóstolos, em razão da experiência que possuíam, em razão da mediunidade que já portavam e em razão disso também, as intuições, as inspirações tinham um maior entendimento agora, neste momento, para os apóstolos. Conhecendo o coração deste homem, Pedro se negou a fazer isso. E, entre aspas, Pedro adivinhou o futuro deste homem, entre aspas. Por quê? Porque ele simplesmente só disse aquilo que, se o coração deste homem estava cheio ainda da ganância, ainda do orgulho, da vaidade, seu futuro talvez não fosse tão esplendoroso assim. Este homem, ainda denotando quem era, ele disse aos apóstolos para que eles pudessem rezar por ele, para que aquele futuro não chegasse, que ele não vivenciasse aquilo. Bem, finalizando a história deste homem, segue Filipe, através de uma orientação espiritual, segue Filipe, sai dessa cidade e vai para o deserto, porque ele tinha sido orientado para seguir por aquele caminho. E lá, ele também foi orientado ao ver uma caravana, ele foi orientado a segui-la, porque ele tinha uma tarefa. Ele, com fé, com a certeza daquilo que ele estava recebendo de intuição, seguiu essa caravana, e ele percebeu que uma das pessoas que parecia ser aquele quem comandava, que é este eunuco, que foi falado aí no tema neste nosso bate-papo,
ele estava lendo as Escrituras. E deixa eu olhar aqui. Ele estava lendo passagem da Escritura. Eu me esqueci o nome. Isaías. Tinha esquecido o nome do profeta. Isaías. E aí o Felipe perguntou a ele, o senhor está entendendo o que está lendo? E ele disse, como eu poderei entender se ninguém me explica? Este eunuco, ele fazia parte da Etiópia, que ela tinha adotado a lei de Moisés, e eles estavam ainda aprendendo aquilo que foi dito. E agora, esta passagem eu gostaria de ler, para que fique bastante claro para vocês. Ele disse, a passagem da Escritura que li era esta: como a ovelha foi levado ao matadouro, e como o cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. No seu abatimento, o seu juízo foi exaltado. Quem poderá contar a sua geração, pois que a sua vida será tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta? De si mesmo ou algum outro? E neste momento, Filipe deu a resposta para a qual ele tinha ido lá, exatamente para isso. E ele disse, e abrindo Filipe a sua boca e principiando por esta escritura, lhe anunciou a Jesus. Porque estava na hora, segundo os orientadores espirituais, de que alguém levasse através desse novo entendimento das Escrituras para a Etiópia, a palavra do Cristo. Este eunuco, depois de ter ouvido sobre esse Jesus por Filipe, passando por um oásis, parou e disse, aqui tem água, o que me impede de eu ser batizado? E o Filipe disse a ele, nada se você tiver fé. Se você acreditar que é Jesus quem salva. E ali, Filipe o batizou. E segundo as Escrituras, dali ele foi arrebatado e o eunuco não mais ouviu. E ele foi para outra cidade. Acho que ficou um pouco clara essa passagem para vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre ela. O título é O Merecimento e o Auxílio. Bem, Filipe, ele era um discípulo. Ele era o evangelista, chamado assim para que ele pudesse ser diferenciado de outros tantos Filipes que vocês conhecem na Bíblia. Filipe, ele era um humilde trabalhador e que era fiel àquilo que ele acreditava. E diante desta fidelidade, Filipe andou pelos desertos da vida e levou às pessoas com quem ele encontrou a palavra cristã, a palavra de Jesus. Levou a sua certeza de que aquele que tinha sido crucificado era o Messias. E diante de tudo aquilo que Jesus ensinou, através da sua simplicidade, não convenceu as pessoas que o escutavam, mas sim as emocionou com as verdades que ele levava diante da verdade que ele trazia em seu coração. Esse é o papel de todos nós, cristãos. Quero começar a dizer isso. Nós não temos que convencer ninguém
sobre as verdades que trazemos, mas precisamos ser o mais fiel possível a toda a verdade que trazemos em nosso coração. Porque se formos verdadeiros com aquilo que acreditamos, mais e mais nós temos condições de, pelo exemplo, emocionarmos aqueles que talvez ainda não conheçam o verdadeiro amor deste nosso Mestre Divino. Tampouco o amor do Pai por cada filho seu. Precisamos ser, sim, coerentes com as nossas verdades. Precisamos usar daquilo que o Senhor nos ofereceu quando nos tornamos seres hominais, que é o nosso raciocínio, o nosso pensamento atuante. Mas, antes de mais nada, também nós temos que colocar em prática o amor que, pelo nosso bom entendimento, já entendemos que somos portadores. Os animais irracionais, eles têm as ligações com aqueles que com eles vivem, e pela evolução do mundo, os animais irracionais já estão também sentindo um amor primitivo por aqueles que os tratam muito bem. Mas nós conseguimos identificar o que existe em nós, mesmo que precariamente, porque temos essa oportunidade de raciocinarmos, de analisarmos aquilo que estamos sentindo em nossos corações. Filipe levou para as pessoas que estavam ao seu redor e também emocionou aquele homem que antes explorava aqueles que estavam nas cidades, naquelas comunidades. Só um minuto, Alumar. Mas não podemos acreditar que tudo acontecerá milagrosamente, e nem podemos exigir isso. Então, este homem que estava com Filipe, que teve os primeiros contatos com as verdades cristãs, ele não poderia se transformar imediatamente, mas ele poderia tentar, e se transformando devagar. Ele tentou. E ele tentou muito. Mas quem era este homem? Era um homem que ainda vivia na ignorância moral. E, em razão dela, vibrava pelos seus interesses. Fala, Aldomar. Boa noite. Boa noite. É claro que toda passagem, ela, para cada um, né? Em cada momento você tem um entendimento. Essa passagem que você leu, eu vejo muito a questão da fé. Inclusive, tem alguns relatos que Pedro, nessa mesma época, por onde ele passava, ele curava as pessoas só de passar por perto das pessoas, assim. Isso tudo por conta da fé que ele tinha. E ele fica até um pouco revoltado, né? Nessa passagem, que ele diz assim: você está querendo comprar, né, esse dom, né? Esse dom não é, você não vai conseguir comprar esse dom, né? Esse dom ele é dado, né? Então, na minha visão, eu vejo muito mostra muito o andar no caminho, né, do bem, do amor, e muito também a questão da fé. É por aí? Sim, é por aí, sim. Eu vou tentar não me aprofundar muito na fé, porque é o tema da semana que vem. Mas você tem toda a razão. Imagina você sair da sua cidade, enfrentar um deserto,
ir para cidades que você não conhece, se você não tiver fé. Então, você tem super razão. A fé ela está estampada em todos os apóstolos, após Jesus ter chegado, né? Após Jesus ter se materializado à frente deles, e depois do ato dos apóstolos, tudo meio que se, desculpa, do Pentecostes, tudo meio que se concretizou. Mas sim, se estamos agora falando de Filipe, de Pedro, de João, que foram até lá, que levavam o Espírito Santo, né, a cada uma das pessoas, levavam essas verdades, não tem como não agir pela fé. E aí, já que você falou dela, como que nós não conseguimos agir pela nossa mediunidade se não tivermos fé? Como que nós podemos ser intermediários, e aí eu não estou falando só da mediunidade pura e simplesmente, mas intermediários, cada ser humano não pode se servir como intermediário para o Pai, nos utilizar como instrumentos para levar o consolo a um irmão necessitado, se nós também não tivermos fé. Não digo em Deus, por quê? Porque um ateu, às vezes, pode até nem ter a fé em Deus, mas se ele tem a fé que ele consegue realizar essa tarefa de consolo e amor, ele agirá pelo Pai, sem mesmo ele saber. Então, sim, você tem razão. E, como um bom apoio que você só adiantou um pouquinho o assunto, porque eu ia entrar nele agora, mas foi fantástico, que é a história dele ter tentado comprar este dom, este homem, dele ter tentado comprar este dom. Pedro sempre foi um homem muito firme nos seus ideais, né? E você se utilizou a palavra que ele ficou um pouco revoltado com a situação. É Pedro. Pedro é Pedro e sempre será Pedro. Mas, vamos lá. No momento em que este homem tentou comprar este dom, não tendo recebido merecidamente, o que esta passagem pode nos mostrar? Que para tudo existe um tempo, que cada um de nós poderá se colocar no tempo certo para agirmos conforme a necessidade que a vida nos proporciona. E agora eu vou colocar uma coisa para se raciocinar, ok? Se este homem que fazia magias não tivesse vindo antes de Filipe, será que esta vila, esta região, esta cidade estaria preparada para receber alguém que fazia, entre aspas, magia? Será que ela não valorizou muito mais o Filipe quando viu que Filipe fazia tudo gratuitamente? Será que este homem, ele também, apesar de ser aquele que fez o escândalo, será que ele não foi utilizado pela vida para levar uma abertura maior para este discípulo que era desconhecido da região? Mas ele era quem era. Este homem era quem era e cada um de nós é quem é ainda. Nós também estamos nos colocando frente a esses entendimentos. Nós também ainda estamos abraçando verdades que, por enquanto, por mais que elas nos espantem, nos encantem, elas ainda são teóricas para nós. Quantas vezes nós falamos, entendam que não existe o final da vida. Quando um amor se for, encare como uma viagem, porque a vida não acabou. Isso traz muito consolo para todos nós, não é verdade? Dificilmente aqui não vê hoje essa verdade como consoladora. Mas e quando acontece? E quando alguém que nós amamos muito se vai? Nós não temos que repetir infinitas vezes
quando a dor bate no coração e a saudade vem? Hoje o Instagram resolveu fazer uma retrospectiva de 2021 para mim. E aí, duas fotos que vieram na retrospectiva. Talvez aqueles que entraram no meu canal lá viram duas fotos do nosso querido Joel. Perguntem se essa espírita não chorou. Chorou. Essa espírita aqui chorou de saudade, pediu bênção, falou: Pai, tomara que você esteja mais ajuizado aí em cima. Não é assim que a gente fala? São verdades que a gente traz, que coloca, a gente insere no nosso coração, mas elas ainda não são extremamente naturais para nós. Então, vamos dizer, não vou falar de vocês, vou dizer de mim, não estão ainda totalmente naturais no meu coração para eu encarar essa viagem do meu pai, talvez da minha mãe, dos meus filhos, do meu marido, se forem antes de mim. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que diante dessas quedas que nós vamos tendo, que eu posso dizer que é uma queda, né, gente? A gente escorrega na maionese, né, neste momento da saudade, chora um pouquinho, mas nesses momentos são os momentos que nós colocamos, nos enxergamos mais e mais propensos a abraçarmos essas verdades consoladoras. E este homem, que não tinha nada disso no coração dele. O Pedro jogou uma praga para este homem? Não, claro que não. O apóstolo Pedro não faria isso. Apesar dele ser bastante nervoso, como disse o Aldomar, né? Ele não jogou uma praga. O que o Pedro fez para este homem? Ele só leu algo que ele estava enxergando neste homem e deu a oportunidade para este homem se conhecer. E mais ainda, a oportunidade dele provocar mudanças na vida dele. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós percebemos o nível de orgulho, vaidade, desses interesses que nós temos pessoais, que colocamos à frente de muitas outras coisas. Quando nós começamos a compreender isso, é que a gente começa a se dar a oportunidade de mudar. Porque enquanto nós não nos depararmos com isso, enquanto nós não pararmos para enxergar quem nós estamos, ou seja, olhar para as nossas atitudes, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Não nos enxergarmos como ainda estamos. Não percebermos o que nos incomoda, simplesmente passarmos por cima. Continuaremos sendo este homem que ainda não teve Pedro dizendo para ele: olha, quem é você? Que o seu coração está cheio de iniquidades. A princípio, a gente olha para essa passagem e fala: meu Deus do céu, Pedro é terrível. Não, gente, foi o ato mais caridoso que o Pedro pôde dar a este homem. As escolhas a partir disso cabem a ele. Não é a Pedro, não é a Felipe, não é a João, a ninguém, a ele. Mas são escolhas agora pautadas numa verdade que vai ecoar em seu ser. Quantas vezes nós somos gratos por alguém chegar na nossa, desculpa a expressão, na nossa cara e dizer algumas coisas que a gente não quer enxergar? Na maioria das vezes, nós ficamos extremamente chateados. Só para dizer assim, o mínimo. Ficamos irritados, magoados, com raiva da pessoa. Quem é essa pessoa para dizer isso para mim? Mas nós já estamos num momento da nossa vida que nós precisamos enxergar Deus em todas as pessoas, inclusive nestas que nos incomodam tanto e nos falam verdades
que às vezes a gente não quer enxergar. Mas entendam que a vida não fala isso para nós ficarmos chateados. A vida fala isso para nós para nos darmos a oportunidade de reflexão. Não somos obrigados a acreditar no que o outro está falando, mas podemos nos colocar obrigados a refletir sobre o que chega na nossa vida, porque nada é de graça. Nada é de graça. Até Filipe, que agia de graça em todo o oferecimento de suas verdades, em todo o oferecimento de sua graça, aonde ele batizava aqueles em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até Filipe era remunerado. Como assim? Você não falou que ele trabalhava de graça? Como é que ele é remunerado? Quem de nós que age no bem não recebe uma remuneração da vida? Quem de nós que age no bem não recebe imediatamente a sensação de satisfação e felicidade? Essa é a nossa remuneração. Primeira, porque as demais remunerações, que eu estou aqui chamando de remunerações, as demais remunerações vêm no nosso viver. Porque nós não temos ideia do quanto as nossas ações refletem nos outros, que refletem nos outros, e sem querer, este círculo retorna para nós. Pararam já para perceber este ciclo da vida? Ou ainda estão vivenciando a vida como este homem que fazia magia e que exigia do outro uma remuneração? Fala, Léo. Caramba, você foi ligeiro em passar a bola, hein? Caramba, não estava nem esperando assim tão rápido, não. Achei que você ia... Respirei, foi. Aqui, surgiu a seguinte pergunta. Quando você falou essas últimas palavras sobre as atitudes de Filipe, aí surgiu a seguinte pergunta. Pode-se comparar, ou a gente pode tentar relacionar essa atitude, essa fala de Filipe com as parábolas dos 10 talentos que Jesus nos trouxe, né? Na verdade, não dos 10 talentos, a parábola dos talentos, né? Onde ele diz, né, que a quem muito é dado, muito será cobrado, e até aquele, né, que pouco foi dado também será cobrado. A gente pode fazer esse link entre esses dois ensinamentos? Léo, eu não consigo retirar de nenhuma passagem da Bíblia a vinculação das demais passagens. Sim, a resposta é sim. Entendo que o entendimento que extraímos dessa passagem dos talentos pode ser aplicado neste caso, como em outros tantos casos que são trazidos nos nossos evangelhos, e por incrível que pareça, até no Velho Testamento. Mas, como eu disse, eu acredito que todo o ensinamento de Jesus, todas as parábolas trazidas por ele, de uma forma ou de outra, complementam as experiências que nós extraímos de todo o Novo Testamento. Para não falar do Velho, do Novo Testamento. Porque todos os ensinamentos de Jesus, eles eram extremamente profundos. Atuais à época que ele falou, atuais hoje e atuais daqui a 1000 anos. Então, sim, Filipe se fez discípulo, do mesmo jeito que os apóstolos se fizeram apóstolos. Ah, mas Jesus escolheu os apóstolos. Espera aí.
Jesus escolheu aqueles que já tinham se dado, em termos de uma programação de vida, a oportunidade de. E ele chamou aqueles que estariam ou se colocaram mais preparados possíveis para poder realizar essa missão. Percebem? Então, os apóstolos se prepararam, eles se colocaram na posição de apóstolos do mesmo jeito que os 7 discípulos e outros tantos discípulos que vieram posteriormente, realizando essa tarefa. Os seguidores cristãos de Jesus, cada um deles, aqueles que acreditavam, aqueles que se colocaram nas arenas, aqueles que cantaram ante a morte, aqueles que se deixaram crucificar de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado, não importa. E nós? Qual o nível de sacrifício, entre aspas, que nós achamos que podemos fazer pela causa cristã? E por que eu falei sacrifício entre aspas? Porque nós, mais do que nunca, ao lermos o Evangelho a partir dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que todos os cristãos passaram sacrifícios, não no entender deles. Quero que vocês entendam essa verdade. Mas no entender daqueles que acham que não são capazes de fazer o que eles fizeram. Porque no momento em que cada um deles foi oh, meu Deus, a palavra foi embora. Flagelado, em nome do Cristo, eles se sentiam privilegiados. Eles achavam até que não mereciam aquilo. Então, para eles, não foi sacrifício. E para nós? Está sendo sacrifício realizarmos essa tarefa, perdermos talvez 2 horas da noite de sexta-feira para podermos aprender um pouco mais? Está sendo um sacrifício nós, às vezes, pegarmos determinado momento da nossa vida e deixarmos de ir a uma festa para que nós possamos auxiliar numa campanha de alimento, numa campanha de brinquedo, numa campanha em auxílio ao próximo? Está sendo um sacrifício? Felipe enfrentou o deserto. E nós? Qual é o deserto que nós estamos enfrentando? Fala, Léo. Então, podemos dizer, lembrar daquele ditado, né, que mar calmo, né, não foge a bons marinheiros, certo? Eu acho engraçado que existe uma passagem num dos livros que eu estou psicografando que fala sobre isso. Você me lembrou essa passagem. O mar agitado, a tempestade testa o marinheiro. E neste momento o marinheiro ele se vê exatamente em toda a sua potencialidade. Mas lembrem-se que um marinheiro não consegue viver a vida toda em tempestade. Porque se ele é marinheiro, ele tem um objetivo. Os momentos de calmaria são os momentos, por exemplo, para ele pescar. Para ele poder buscar o seu sustento. Mas enfrentar as tempestades faz parte da profissão. Então, o Pai, ele dará os momentos de tormenta, mas dará os momentos
de calmaria, para alcançarmos, raciocinarmos, refletirmos a nossa potencialidade e sobrevivermos diante dessas experiências. Não sei se filosofei muito, ou se eu não, se eu respondi a pergunta. Fala, Léo. Embalados nessa sua explicação filosófica, né? Então, usando-se o princípio da filosofia, que é questionar sempre, então vai uma aí, então. Então, o que forja, né? Já que o mar prepara ou testa o marinheiro, o que forja o cristão? O seu querer. O que forja o cristão, ou qualquer outro que abraça a Deus, seja em qualquer religião, é o seu querer. Querer melhorar-se, querer entender a vida, querer sentir este Pai em seu coração. E se mesmo que ele não acredite neste ser divinal, querer vivenciar esta vida conforme o seu bom entendimento sobre como ele gostaria que os outros agissem com ele. Porque este ensinamento de Jesus, ele serve para todos nós. Apesar de nós sabermos que a forma que nós entendemos ser melhor para nós nem sempre será a melhor forma para o outro, o fato de nós usarmos desta orientação faz com que nós sejamos os mais honestos possíveis diante da vida. Porque se eu ajo de uma forma em que eu não gostaria de ser tratada, eu não estou sendo honesta, e aí eu crio reflexos da vida para que eu compreenda que eu necessito desta honestidade. Mas se eu ajo, por exemplo, com a Roseli, diante da minha forma de enxergar a vida, eu sendo coerente conforme as minhas crenças, as minhas verdades, mesmo que ela não as aceite como tal, eu estarei sendo fiel a mim. E esta fidelidade faz com que as leis divinas incidam sobre mim de uma forma honesta também. Elas incidirão sobre mim de uma forma que clarearão o meu olhar diante da vida, o meu olhar diante do que a Roseli poderia interpretar em razão das minhas ações. Mas este meu querer ser o melhor de mim mesma faria com que eu seja, segunda pergunta, a melhor cristã que eu tenho condições de ser. Fala, Aldemar. Bom, não sei se eu vou me lembrar muito bem, mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é mais ou menos assim: como distinguir o bem do mal? O que é o bem, o que é do bem, o que é do mal? E aí os Espíritos respondem, né? Tudo que é do bem e tudo que é do mal é do mal. E só que isso é possível porque nós temos esse DNA, essas informações, a gente sabe, né, o que é do bem e o que é do mal. Mas eu vejo que a cada vez que eu estudo algo, a cada palestra que eu assisto, eu fica mais fácil distinguir o que é o bem e o que é do mal, sabe? É o conhecimento mais o autoconhecimento. Entende? Sim. Que é por aí, que é mais ou menos o que você falou, né? Enfim,
independente da religião, você querer o bem, você buscar o bem, né? E saber, e para fazer isso, pelo menos é a minha opinião, o que está acontecendo comigo, está ficando cada vez mais claro quando eu busco esse conhecimento. Depois que Jesus ele veio à Terra, e eu falo Jesus porque foi o mestre escolhido por nós, ok? Depois que Jesus ele veio à Terra, não há como nós, cristãos, dizermos que não sabemos o que é certo e o errado. Ok? Mas aí você me pergunta, mas então só os cristãos, aqueles que não são cristãos, têm a desculpa de que, né, não seguem Jesus? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que já tem 2000 anos em que toda a humanidade se colocou frente a verdades que nos fazem entender o que é certo e o que é errado. Aquilo que se dizia pecado. Não porque nós não tínhamos no nosso DNA, como você bem colocou, mas porque a nossa ignorância, muitas vezes, tornava tudo isso muito pardo para nós. Muitos de nós ainda se comprazem com algo que não seria moralmente aprovado, moralmente satisfatório. Muitas pessoas hoje, elas acreditam que uma liberdade, ela está acima de uma moralidade. Não estou aqui falando sobre crença, sobre nada, ok? Eu só estou falando que muitas pessoas, às vezes, elas buscam de uma liberdade, e aí eu estou falando de qualquer tipo de liberdade, que vai acima da moralidade. O que acontece neste caso? E aí uma moralidade, estou colocando muito genérica, ok? Mas por que estou falando genericamente? Porque todos nós já temos dentro de nós uma moralidade mais concretizada. Quando nós buscamos dar mais valor a essa liberdade, acima dessa moralidade mais concretizada em nós, vivemos uma felicidade falsa. Escutem o que eu estou dizendo. Ou seja, somos felizes momentaneamente com a liberdade que abraçamos. Momentaneamente. E depois parece que existe um vazio que nada é preenchido. Porque nós estamos indo em conflito com essa moralidade. E o que está acontecendo? Por que isso acontece? Está acontecendo exatamente por causa dessa nossa ignorância. Não de saber o que é certo e o que é errado. É de nós não pararmos para analisar, não buscarmos compreender o que a vida está nos mostrando dia a dia a respeito de nós mesmos. Autoconhecimento. Nós não queremos enxergar quem nós estamos. Vocês podem dizer assim, parece que você está falando que nós estamos retroagindo evolutivamente. Não, não é isso. Mas se eu já angariei uma moralidade, como é que eu posso estar agindo contrária a ela? Também não é isso. O que eu estou dizendo é que nós já temos em nós sementes preciosas que nos foram dadas quando fomos criados. E essas sementes estão germinando. E nós estamos começando a compreender o que significa cada semente. E muitas coisas que antes nós colocávamos como verdades absolutas, hoje estamos percebendo que elas se tornaram relativas há muito tempo. E isso se dá porque nós estamos nos dando a oportunidade dessa reflexão. Mas, em razão disso, eu saio do 8 e vou para o 80. E é neste pulo de um lado para o outro que a minha moralidade que está ali em mim, ela ainda não está bem compreendida. E quando eu ajo tentando sufocá-la, eu vivencio uma felicidade momentânea.
mas que já está se tornando contrária àquilo que eu já começo a florescer em mim. Hoje eu tive a oportunidade de trazer para vocês este tema, muito baseado ou no Felipe ou no nosso amigo, que queria comprar o dom. E eu fiz uma opção. Eu queria trazer para vocês uma visão um pouquinho mais extensa sobre o nosso amigo, que queria comprar o dom. Porque nós somos este homem, que muitas vezes olhamos para o outro e invejamos aquele outro pelo que ele conquistou e não percebemos que nós podemos ter a capacidade de, mas se nós nos esforçarmos como o outro se esforçou. O outro ganhou o merecimento de ter esta função. E ele não ganhou porque foi projetado para isso, ele ganhou a cada passo que ele deu, porque se ele tivesse teimado em ficar na cidade onde os apóstolos se encontravam, se ele não tivesse se embrenhado pelo deserto para realizar essa tarefa, ele teria ganho esse merecimento. Ele ganhou a cada passo, a cada machucado no pé, ele ganhou a cada sol sobre a moleira, como diz o outro. Ele ganhou quando ele teve coragem de falar para as pessoas aquilo que ele acreditava. Ele ganhou quando ele se colocou naquele poço ou num rio qualquer para batizar aquelas pessoas que desejavam receber Jesus. E aí eu volto a fazer a pergunta de novo. O que nós estamos fazendo? Quem nós queremos nos tornar? Será que dá para a gente sair deste homem e nos tornarmos felizes? Fala, Léo. Você parece que concatenou os pensamentos, porque tem uma pergunta exatamente sobre isso que você acabou de falar. E olha que a pergunta já chegou, já tem um tempo, mas esperou o tempo certo de nascer, né? A pergunta é a seguinte: eu quero, mas não posso. Posso, mas não quero. Então, como que eu posso romper essa inércia para pôr em prática a minha vida cristã? Primeira pergunta que eu faço é: eu quero, mas não posso, por quê? Por que eu não posso? O que eu quero? Eu quero ser um bom cristão, então seja. O que é ser um bom cristão? É você dar o seu melhor. Se hoje nós não temos condições efetivamente de agirmos dentro de um contexto mais físico, mais presencial, olha o que aconteceu aqui. A pandemia fez o quê? A fraternidade, em algum momento, pensou em fazer uma palestra online? Né, Jussara? Nunca, nunca. A espiritualidade deixava a gente gravar as palestras para poder botar em algum lugar? Não. Mas tudo foi no tempo certo. Fizemos, fomos impedidos de proliferar a palavra, solicitamos, acho que a espiritualidade só estava esperando a gente começar a reclamar, né, Roseli? A gente começar a falar, pelo amor de Deus, não dá para continuar desse jeito, tem que fazer alguma coisa. E aí ela, né? Então tá, vamos fazer. Olha que legal. Quem foi que conseguiu isso? Foi a espiritualidade ou fomos nós, suplicando por isso? Então, o que é querer e o que é não poder? Porque nós podemos querer muita coisa, mas será que eu quero aquilo que eu posso fazer? Porque eu posso querer aquilo que eu posso fazer. Quantos de nós se encontram hoje aqui, participando desta palestra,
com seu celular caindo o tempo todo e vocês voltando porque vocês estão certos de que vocês precisam escutar esta palestra. Isso é querer e isso é poder. Está caindo, não consigo. Ai, não consigo. O que eu faço? Começa a ligar para os amigos. Olha, quando é que vai acontecer essa palestra que eu não consegui assistir? E ficar atento, porque quer escutar o que foi dito. Procura saber. Isso é querer. Isso é você buscar fazer. Agora, na primeira dificuldade, a gente fala, eu quero, mas eu não posso. Agora eu estou sendo Pedro. Estou sendo Pedro agora, né? Eu quero. Tá, quer, mas o que você está fazendo para poder fazer? Será que eu estou me esforçando suficientemente? Ou eu só estou dizendo que quero, mas não posso só para eu poder dar satisfação às pessoas que estão ao meu redor? Não adianta. Porque na hora que nós estivermos do outro lado da vida, a gente não se depara com essas pessoas, não, a gente se depara com a nossa consciência. E é ela que vai falar, você queria mesmo? Tem certeza? O que eu preciso fazer, respondendo a pergunta anterior e respondendo a essa, para eu ser, sabe, me lapidar como uma boa cristã, eu preciso querer efetivamente. Eu preciso querer dar o meu melhor, e se o meu melhor, às vezes, eu só poder rezar por um amigo que está passando dificuldade, eu vou estar dando o melhor de mim, eu vou estar sendo a melhor cristã que eu posso ser. E podem ter certeza que este merecimento será meu. Porque a minha oração, ela estará aivada de todo o meu DNA e de todo o meu querer que a pessoa fique bem. E acreditando que o ficar bem é o que o Pai acha que é o melhor. Querer e fazer, não fazer e querer ou não querer. Olhemos para dentro de nós. O que a gente quer? Identifiquemos o que a gente quer. Porque na hora que a gente identificar o que a gente quer, gente, eu juro para vocês, muitas dificuldades acontecerão. Todo cristão, Jesus já falava, me seguir não é fácil. Jesus falou isso, ele nunca nos enganou. Ele dizia, me seguir não é fácil. Mas no momento que nós o seguirmos, com a convicção sincera de que estamos dando o nosso melhor, a recompensa virá. Aí vocês falam, é um tesouro, é um castelo no céu, não é um terreno da N, não é nada disso. A recompensa, gente, é a nossa consciência dizer que nós fizemos o nosso melhor. Ela olhar para nós e dizer, nossa, você fez o que você podia fazer. Ela vai ser a nossa maior defensora. Léo? A gente está falando assim, quem sabe faz ao vivo, também está falando sobre suas. Mas, pegando o seu exemplo sobre o querer, né, que você nos trouxe, eu acho que essa passagem, uma das que deixa muito claro exatamente esse querer do eunuco, né? Ele quis, né? Automaticamente apareceu ali Filipe, só apareceu Filipe, né, para poder orientá-lo, e principalmente uma pessoa que era de uma cultura totalmente diferente, uma pessoa que foi tocada em algum momento, quis, né, e a oportunidade, ela se apareceu, aconteceu. Então, acho que esse é o testemunho desse forte, desse relato que você nos trouxe, que a gente pode tomar aí como exemplo do que você disse. Verdadeiramente, Léo, verdadeiramente, isso é a prova cabal de que a vida ela age por nós. Que quando nós queremos, a vida agirá conosco. E aí vem o exemplo que a Anne, ela coloca todo início de reunião. A gente chega, vem a solicitação de uma
um pedido, um pedido que é importante para determinada pessoa, e as coisas acontecem de uma forma que muitos dos que estão envolvidos nesse processo ficam abismados com a providência divina. E se nós tivermos o olhar voltado para Deus, e aí o que eu estou dizendo, olhar voltado para Deus, é nos enxergar arrebatados de um final de atuação e sermos levados para outro lugar para continuarmos na nossa tarefa, porque foi o que aconteceu com Filipe. Ele foi arrebatado porque o que ele tinha de fazer com o eunuco, ele já tinha feito. E aí ele foi tirado da vida do eunuco e levado para outro lugar porque ele precisava seguir com a tarefa dele. E nós também começamos devagar. A fraternidade tem 23 anos, ela começou devagar. Sempre uma atividade voltada para o outro, mas dentro da capacidade que a fraternidade tinha. E, de repente, a espiritualidade, a cada ano, né, nos seus temas anuais, chegavam para a gente e falavam, traziam incentivo, falavam que a gente podia fazer mais, e a gente ia devagar, e nós fomos fazendo devagar, e nós fomos conseguindo alcançar algo que, para nós, há 5 anos atrás, não minto, 10 anos atrás, era impossível, que era parceria com outros grupos para realizarmos o auxílio. Sem julgamentos, sem intolerâncias, todos unidos numa única causa, o próximo. Isso não veio à toa. Todos nós deste grupo, nós do outro grupo, e do outro, e do outro, e do outro, que hoje se reúnem todos, fomos preparados para isso. Não duvidem disso. Tudo chega na hora certa. Filipe na vida do eunuco, Filipe saindo da vida do eunuco, aquele nosso homem, exemplo hoje como exemplo para todos nós, chegou na vida daquela vila, depois na vida do Filipe, depois na vida do Pedro e do João, e seguiu em frente, cada um de nós, a cada momento. Fala, Léo. Tem uma pergunta aqui, falando o seguinte: você pode falar um pouquinho mais da questão da remuneração, porque a pessoa não conseguiu entender direito lá, esse conceito lá do cada remuneração. Sem problema. Sem problema. O que é uma remuneração? Remuneração a gente recebe porque trabalhamos e merecemos aquilo que viria como contrapartida ao nosso trabalho, ok? Todo ser humano, ao vivenciar a sua própria vida, ele está a palavra sumiu. Somente pelo fato dele estar vivenciando a sua vida, ele já está à mercê de receber uma remuneração. Aí vocês falam assim, como assim, gente? É verdade. Qual é o nosso trabalho? Qual foi o trabalho que o Pai nos deu? Pode sair aí do mudo, o Léo me responder e meu apoio também. Qual foi o trabalho que o Pai nos deu, depois que nos criou? Bem, essa pergunta é muito ampla, né? Tudo bem. Vai. Mas aí vai, é tudo que eu estou falando, muito amplo. Tem milhares de respostas. Eu vou arriscar a dizer que o trabalho foi que a gente se aperfeiçoasse. Ei, já respondeu, Domar? Nem precisa mais. Isso aí. Qual foi... Olha lá, ele está agradecendo a você, Léo. Vamos lá. O trabalho que o Pai nos deu depois que nos criou foi único e simples aprimoramento espiritual. Esse é o nosso trabalho. E se é o nosso trabalho, se nós estamos para nos aprimorarmos diante de todas essas experiências da vida, qual é a remuneração que nós temos?
Pensem. O que vocês imaginarem como remuneração, a resposta está correta. Porque ao nós vivermos e a gente estando nos aprimorando espiritualmente, coceira no nariz, e nós nos aprimorando espiritualmente, nós estamos sendo remunerados a cada momento com mais esclarecimento, com mais felicidade, com mais dificuldades, com tudo que vocês imaginarem. Sendo um reflexo da nossa própria visão sobre a vida. Então, o que é a remuneração? Quando eu chego e eu ajo, a minha ação terá um reflexo, e a vida me trará uma remuneração, que é o efeito desta minha ação. Então, se eu ajo no bem, teria um reflexo, a princípio, que me traria o bem. E por que eu estou dizendo a princípio? Porque nós, por não entendermos ainda efetivamente o que é bom e não tão bom, não tem nada a ver com mal e bem. Eu estou falando bom e não tão bom, por nós não termos ainda essa noção do que é bom e não tão bom, muitas vezes a gente confunde. Eu faço o bem para a Roseli, eu vivo a minha vida me dedicando aos outros. Só que a minha vida é uma dificuldade só. Muita dificuldade. Aí vocês olham e falam assim, nossa, mas a Adriana é tão boa e a vida é toda difícil, quer dizer, a remuneração da Adriana que faz o bem é só dificuldade? Quero essa vida, não. Mas não, gente. Às vezes, mesmo que eu não entenda ainda o que é bom e não tão bom, eu ainda não compreendi que todas essas dificuldades estão, para mim, que antes, nas minhas vidas anteriores, não valorizava nada, nada. Que não agia num propósito melhor para o outro. Nesta vida, essas dificuldades estão fazendo com que eu perceba o meu valor também. Porque se eu tenho uma vida só, fácil, quando eu olho para o outro que tem dificuldade, eu falo o quê? Talvez numa visão deturpada e de autopreservação, eu vou dizer que o outro é ruim e eu sou boa, por isso que eu tenho uma vida boa. Mas nem sempre é isso. O outro pode ter uma vida difícil, por quê? Porque ele tem tanta capacidade para ele ir se superando diante dessas dificuldades, que a vida está mostrando para ele isso. E eu, às vezes, tenho uma vida muito fácil, sabe por quê? Porque eu não dou conta de nada, nem de uma topada no pé. Então, eu não posso fazer uma análise de mim mesma ou do outro por isso. Mas fazer uma análise de mim mesma, observando-me através das minhas emoções, sentimentos, pensamentos, reflexos e secundários. Aqueles pensamentos que me mostram quem eu sou, e aqueles secundários que estão tentando me lapidar, tudo isso me mostra quem eu quero ser, quem eu estou e quem eu quero ser. Isso é valoroso. Isso faz parte, respondendo às perguntas anteriores, de como eu posso me lapidar como um ser cristão. Como eu posso me lapidar como um ser que está caminhando, buscando evolução, trabalhando por mim e pelo outro. Porque no momento em que eu recebi essa tarefa de eu me aprimorar, como disse o Léo, no momento em que eu estou fazendo essa tarefa de me aprimorar, o que eu faço pelo outro? Eu o auxilio a se aprimorar também. O tempo inteiro. Nos meus equívocos e nos meus acertos. Através do auxílio, como o Felipe fez,
Ele demonstrou o tempo todo que estava sempre merecedor do que ele conquistava através do seu suor, através do seu trabalho. E a cada vez a vida dava a ele novas funções, para que ele pudesse se aprimorando cada vez mais. Só que a vida não fez isso só pelo Felipe. A vida fez isso por todos os personagens desse capítulo. Fez isso pelos apóstolos Pedro e João, na hora que eles se dirigiram para lá também, enfrentando todas as perseguições. Fez isso pelo nosso homem que fazia a magia, que se deu a oportunidade de escutar aquelas verdades, mas que ainda tinha muita dificuldade de seguir com elas. Mas que ele ainda assim teria inúmeras oportunidades de colocá-las em prática, porque escorregar todos nós escorregaremos. Sem querer dar uma de nós mesmos, não é isso? Esquecendo todas as verdades que vamos querendo abraçar e dar uma de nós mesmos dentro daquela de, ixi, a Adriana se perdeu, né? Mas entendermos que se nós escorregamos, podemos levantar e seguir em frente. O eunuco, que simplesmente se abriu a um desconhecido e o escutou. E diante de tudo que ele já tinha escutado, de tudo aquilo que ele já tinha estudado, viu lógica, viu a verdade, se emocionou com essa verdade, abriu seu coração e se permitiu o batismo. O batismo nada mais é do que o renascimento de si mesmo para uma nova verdade. E, novamente, o Felipe, que percebendo que já tinha por fim a sua atividade ali naquele momento, seguiu para continuar útil a outras tantas pessoas que fossem necessárias para escutar o consolo. Pergunto novamente a cada um de nós, ou melhor, afirmo, não nos julguemos quando estivermos na posição de qualquer um desses personagens. Entendamos que a cada ação nossa angariaremos merecimentos. E a cada auxílio realizado, seja por nós, seja pelo outro, continuaremos merecedores de mais esclarecimento, porque estamos na labuta de nossa própria evolução. Deixemos só de lado o orgulho, a vaidade, a cobiça pelo que o outro tem, entendamos que nós necessitamos lapidar, aperfeiçoar o que nós temos. Porque como eu quero ser o Felipe se eu não enfrentar o meu deserto? Como eu quero fazer o que ele faz se eu não me colocar à disposição para? Não existe essa possibilidade. Nos esforcemos. Cada um de nós tem uma função. E a cada função que nós formos aprimorando, poderemos nos enxergar mais aptos para abraçarmos outras funções. E outras funções. E outras funções. E se acharmos que queremos, mas não podemos fazer, não estamos tendo condições de fazer, vamos lembrar
que se nós dermos o nosso melhor, se nós formos a nossa melhor obra-prima, a vida continuará nos dando mais e mais oportunidades e mais remuneração, que pode ser traduzida por ferramentas, por esclarecimento, por tudo o que vocês imaginarem. Para que a gente siga em frente, nos melhorando cada vez mais. Acabaram as perguntas? Tinha acabado. Eu só tinha levantado a mão, porque quando eu falei, você me fez a pergunta, né? Aí eu tive uma cola aí no chat, né, que Rosana postou, né, sobre a fala de Joel que nós devemos salvar a prima. Então aí eu peguei ali a ideia de Joel que me inspirou para poder te dar a resposta, né? Então a resposta é em parte das considerações do nosso querido Joel, mas as perguntas já foram encerradas, né? E assim, né, se não fosse a Rosana tivesse postado, eu não tinha copiado, né? Então, mas é isso aí. Vou dizer que a contribuição da Rosânia foi fantástica. Agradeço, Rosânia, pela cola para o Léo e para o Aldomar, qualquer um dos dois poderia ter pego, né, que eu coloquei os dois no estreito. Mas eu tenho certeza que ambos me dariam respostas fenomenais. Sei que a resposta foi... Melhor, a pergunta foi bastante genérica, mas vamos lembrar, gente, por incrível que pareça, o Pai só quer que a gente siga. Nos dá todas as ferramentas, todos os esclarecimentos, nos trouxe todos os mestres que nós já tivemos até hoje. Todos eles levaram esclarecimento aos filhos de Deus terrenos. Vamos agora só nos esforçar. O que eu posso dizer a vocês, não foi fácil. Lembrem-se que os cristãos foram perseguidos, ou seja, obstáculos aconteceram, distúrbios aconteceram. Na nossa vida também haverá isso. Nem sempre haverá um mar, todo mundo concordando de nós sermos cristãos, de nós fazermos isso e aquilo. Muitos chamarão vocês de fanáticos, muitos falarão que vocês estão deixando a vida de lado, porque faz parte. Como disse Jesus, seguir Jesus não é fácil. E muitas vezes o deixar a vida de lado é porque o que vocês faziam antes parece que já não faz tanto sentido. Não é porque vocês vão para a fraternidade, não é nem isso. Ou vocês vão para suas casas espíritas, não é isso. Às vezes é porque vocês agora já não querem mais beber, às vezes porque vocês não querem mais comer determinadas coisas. E não é porque o espiritismo fala que não pode, não tem nada disso, é simplesmente porque o seu ser está almejando alguma coisa diferente. Cada discípulo que abraçou a tarefa de levar as verdades cristãs naquela época para os desertos da vida, também fizeram mudanças. Hoje a gente não anda mais a pé, né? Tem ônibus. Alguns lugares tem metrô. Nossa Vitorinha não tem metrô, senão a gente afunda a ilha. Mas faz parte. Bem, agradeço a todos vocês por estarem hoje comigo, tá bom? Para a gente poder ter muita fortaleza, para nós sermos apóstolos ou discípulos, ou simplesmente aquele que fazia magia e começou a perceber que pode fazer algo diferente. E quem sabe, abandonarmos velhos vícios e seguirmos em frente. Cada dia, tendo em nossos corações a vontade e a ação de realizarmos. Senhor Jesus, meu coração está
fervilhando de alegria. Primeiro, por estar aqui com estes amigos. Segundo, sim, porque vai ser meu aniversário amanhã. Mas mais do que nunca, Jesus, porque sei que a maior bênção que eu tenho na vida é a vida. E que cada experiência, boa ou não tão boa, estão em minha vida, para que eu possa superar-me dia a dia. E como Felipe, como o Eunuco, como João, Pedro, e o nosso grande exemplo da palestra de hoje, o mágico, que nós possamos valorizar cada tentativa de superação. Assim, compreenderemos que o nosso grande merecimento é o nosso esforço. O esforço, Jesus. Porque se nós nos esforçarmos, e o Senhor sabe bem disso, alcançaremos as nossas metas. Então, Jesus, esteja conosco, abençoa-nos a cada esforço empreendido. Assim seja.